A série Tributo à Cidade Natal 2021 recebe o crítico literário, romancista e, sobretudo, poeta Elmar Carvalho, da Academia Piauiense de Letras. Ele abre hoje a série 2021 com uma palestra sobre um dos mais expressivos nomes da literatura piauiense, Celso Pinheiro, e vem falar exatamente sobre a vida e a obra deste notável homem de letras, nascido em Barras do Maratauã. Bom dia, Elmar, uma grande alegria tê-lo conosco. Bom dia, caro Dilson. Fique à vontade, Elmar, a palavra é sua. Celso Pinheiro em 3 dimensões. 1. Panorama teresinense e o poeta. Em 1902, aos 15 anos de idade, Celso Pinheiro já morava em Teresina, vindo de Barras, sua terra natal, para continuar seus estudos. Contudo, sequer veio a concluir o curso ginasial. A capital piauiense era uma pequena cidade, ainda muito acanhada, situação que perduraria até a morte do poeta em 1950. A pequena urbe se estendia do entorno do cemitério São José até os arredores da igreja de Nossa Senhora das Dores, no sentido norte para sul. No sentido oeste para leste, ia da margem direita do rio Parnaíba até a margem esquerda do Poti. O teatro, que fora uma das principais atividades culturais e de entretenimento desde a fundação da cidade até o final do século XIX, já começava a perder espaço para o cinema, que se tornou uma das principais diversões teresinenses. É de se supor que o bardo tenha assistido a algumas representações teatrais e sessões cinematográficas, que, até o final de sua vida, foi se aperfeiçoando na tecnologia e na utilização de efeitos especiais nas filmagens. Outras sociabilidades da capital eram os saraus literários e ou musicais, realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, inclusive na casa de Clodoaldo Freitas e suas rodas de conversa. Também não devem ser esquecidos os festejos de santos católicos, com suas quermesses e leilões, na parte profana. Tampouco devem ser esquecidas as apresentações circenses, que costumavam ter no seu final uma peça de dramaturgia. Sem dúvida, tomou conhecimento das polêmicas anticlericalistas dos maçons, que recebeu revide das principais lideranças do catolicismo. Chamado de o milionário do verso, pela profusão de poemas que produziu, sobretudo sonetos, com certeza os publicou nos jornais da cidade, quase sempre pertencentes a partidos políticos. Nesses periódicos, a política tomava sua feição mais feroz, em que os inimigos e desafetos não tinham boas qualidades morais nas catilinárias desabridas, e em que
Os amigos e apaniguados não tinham defeitos nas matérias laudatórias ou apologéticas. Houve também a moda das conferências. Alguns conferencistas vinham de outros estados, mas também as proferiam intelectuais do Piauí. Nogueira Tapeti, poeta oirense, pronunciou uma bela palestra sobre a luz, que tive a oportunidade de ler. Acredito que Celso deva ter comparecido a algumas, e certamente foi o responsável por uma ou outra dessas conferências. Em 30 de dezembro de 1917, foi fundada a Academia Piauiense de Letras. Celso, aos 30 anos, foi um de seus fundadores. Foi o primeiro ocupante da cadeira número 10, de que tenho a honra de ser o atual titular. E é o patrono da cadeira número 5, da Academia de Letras do Vale do Longar, Alval, da qual hoje tenho a posse. Muitos desses fundadores e primeiros acadêmicos eram intelectuais egressos da Faculdade de Direito do Recife, herdeiros do positivismo e das lições do professor erudito e poeta Tobias Barreto. O nosso bardo não teve formação superior, numa época em que poucas pessoas conseguiam se formar. A maioria em direito, medicina, engenharia, odontologia ou farmácia. Na segunda década do século XX, aproximadamente, vários poetas piauienses louvaram em magoados versos elegíacos lindas e belas moças que morreram precocemente, entre as quais Mocinha Araújo, Santa Martins e Yaya Pierce. A última era filha do inglês Thomas Pierce e noiva do aluno do curso de Direito e poeta Pedro Borges da Silva, que depois se tornou vice-governador do Piauí, membro da APL, juiz federal e ministro do Tribunal de Segurança Nacional. Antônio Chaves, que apranteou em lindos e melodiosos versos, impregnados de saudade e paixão, no eu lírico de soneto elegíaco, que leva o seu nome, chegou a considerá-la noiva. Aqui eu só transcrevi no texto escrito 4 versos, mas como é um texto pequeno, um soneto, vou aqui lê-lo na íntegra. Yaya Pierce, eras a minha fé soberba, indefinida, eras a minha crença, ó lírio imaculado. Tu que trazias na alma inocente e querida a área do nosso amor e do nosso noivado. Eras a fonte ideal do estímulo sagrado que me conduziria à terra prometida. Eras minha ilusão, meu sonho alcandorado, o sol que iluminava o céu de minha vida. Mas quis Deus apagar o fulgor dos teus olhos, quis ele que afinal fanasses uma rosa, deixando-me sozinho a tatear sobre escolhos. E assim caiu por sobre a minha mocidade a ampla noite sem luz, profunda, tormentosa, da tristeza e da dor, da mágoa e da saudade. Celso Pinheiro também escreveu algumas elegias
em que chorou essa formosa e alva flor de carne, tão cedo ceifada dessa vida descontente, para evocar aqui os imortais versos camunianos. Quando o poeta faleceu, já existia o Clube dos Novos, a nossa geração de 45. Os poetas e escritores dessa agremiação literária fundaram a revista Caderno de Letras Meridiano e discutiu literatura, mormente na Praça Pedro II, onde costumavam se encontrar. Não sei se esses rapazes tomaram conhecimento do grande e velho poeta, e se este chegou a conhecê-los, ou, porventura, tenha lido algum texto literário desses moços. 2. Alguns dados biográficos e cronológicos. 2 paralelos quero traçar entre Celso Pinheiro e Antônio Francisco da Costa e Silva, no referente às datas de nascimento e de morte deles. O primeiro nasceu em Barras, em 24 de novembro de 1887, e o segundo em Amarante, em 23 de novembro de 1885. Por conseguinte, Celso era 2 anos e 1 dia mais moço que o poeta da saudade e do velho monge. E faleceram no mesmo dia, ou seja, em 29 de junho de 1950. Celso, na capital do Piauí, e da Costa e Silva, na capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. Tiveram elogio póstumo na Academia Brasileira de Letras, em discursos pronunciados, respectivamente, por Múcio Leão e Olegário Mariano. Era filho do capitão-mor João José Pinheiro, que veio morar em Teresina em 1857, quando esta capital tinha apenas 5 anos de fundada, e de sua mulher, Raimunda Lina Pinheiro. O capitão viera da Vila do Rosário, Maranhão, para assumir a administração dos Correios. Era irmão dos escritores e contistas João Pinheiro e Breno Pinheiro, ambos pertencentes à Academia Piauiense de Letras. Cedo, o poeta Celso Pinheiro se tornou órfão e teve que trabalhar, ainda jovem, para se manter em Teresina. Como dito, em 1902, já ele morava em Teresina, de onde nunca se ausentou, a não ser por curto período. Ganhando pouco, em determinada época teve 3 empregos: professor de literatura da Escola Normal, escriturário da Chefatura de Polícia e revisor do jornal O Piauí. De um deles, o de professor, foi demitido pelo governador Eurípides de Aguiar, pelo simples fato de ter sido nomeado pelo governador Miguel Rosa, seu adversário. Sofrendo uma crise de insônia, cansaço e doença nervosa, em 1917, viajou para o sul do estado, em busca da saúde psicológica e física. Nessas andanças pela Interlândia piauiense, escreveu alguns poemas sobre essas paragens. Perambulou pelas longínquas cidades do sul piauiense,
Santa Filomena e Gilboés. Nesta última, passou cerca de 2 meses. O certo é que essa viagem, a maior parte feita em lombo de cavalo, concorreu para a recuperação de sua saúde. Um tanto boêmio quando jovem, alto, magro e nervoso, julgou haver contraído a tuberculose, então uma doença quase sempre fatal. Uma pessoa amiga minha, de alta respeitabilidade, me informou que uma neta dele lhe fizera a revelação de que essa tísica foi apenas uma doença imaginária do poeta, que, na realidade, nunca fora inoculado por bacilos de Koch. A mesma fonte me revelou que ele chamava a sua suposta tuberculose de Dindinha, que era o nome da velha babá de sua infância. E também, carinhosamente, apelidava a morte de Dona Branca. O milionário do verso cometeu inúmeros poemas, entre os quais mais de 4.000 sonetos, forma fixa de sua predileção, que ficaram dispersos em jornais e revistas. Alguns foram reunidos no livro Poesias, cuja publicação foi feita em 1939, sob a chancela da APL. Recentemente, através da coleção Centenário, publicada por ocasião das festividades alusivas ao centenário da Academia Piauiense de Letras, foi dada à estampa a segunda edição desse seu livro. Casou-se com Linduína Mendes Frazão, em 1914, que veio a falecer em 1932. Portanto, o poeta foi casado durante 18 anos e permaneceu em viuvez durante outros 18 anos. Outro fato que muito magoou o poeta foi a prisão de Celso Pinheiro Filho, aos 24 anos de idade, quando era terceiro sargento do Exército, pelo Tribunal de Segurança Nacional, sob a acusação de ser comunista, em virtude de haver tomado parte do levante da Praia Vermelha, terceiro RI, em novembro de 1935. Em 1946, Celso Filho foi nomeado prefeito de Teresina pelo interventor federal Vitorino Correia. Segundo Herculano Moraes, esse filho primogênito do poeta sofreu uma das mais acirradas campanhas de difamação da época, o que teria levado Celso Pinheiro, em defesa do filho, a publicar versos ofensivos e insultuosos contra Eurípides Clementino de Aguiar, que liderava os opositores ao filho do poeta. Além de Celso Filho, o poeta teve as seguintes filhas: Edmeia, Maria, Wanda e Diva. Terceiro, comentário crítico. Como epígrafe do excelente livro Os Literatos e a República,
Clodoaldo Freitas, Higino Cunha e As Tiranias do Tempo, de Terezinha Queiroz, encontramos um lapidar e paradigmático trecho de um poema incluído na parte do livro Poesias, titulada Poema das Noites, de cuja epígrafe transcreverei apenas os 14 versos iniciais. Mas, na verdade, aqui fora do script, eu vou ler toda a parte que a Terezinha transcreveu, que é bem menor do que o poema todo. Noturno. Na idade em que se é todo hino à mocidade, e a vida sabe a um trínulo perfeito, contrair, dentre todas as doenças, aquela cujas chagas são imensas. Ai, doença das letras no meu peito. Eram febres de luz de muitos graus, entrecortadas de lampejos maus. Às vezes, nos ásperos reveses da febre, do martírio, Satanás dirigia o meu delírio. E eu, morto, de pés juntos, escutava risadas de Voltaire e via assomos de magia. O meu formoso Charles Baudelaire a farejar o ventre dos defuntos. Verlaine, à noite nas tabernas, com 2 molambos de pernas, acenava-me ao vinho. E Anto Nobre, pobre Anto, com suas contas de pranto, com suas tão débil, tão sequinho, tinha a forma tristíssima de um círio, na câmara sem luz do meu delírio. Fora uma vez a minha juventude. Ó moços que passais, fortes e sãos, quem quer vender saúde? Ó farmacêuticos vãos, ó bruxos da ambição, cheios de embuste, guardai a vossa droga, que embora vos assuste, as tenho mais em voga. Olhai minha ambulância, são grandes frascos de ouro cheios de ânsia. Lendo-se o poema acima, referido na íntegra, pode-se constatar que nele estão todos os principais ingredientes e condimentos da poética simbolista. Nele se nota certa vagueza, feita mais de sugestões que de afirmações peremptórias. Certo clima de nívea frialdade, de penumbra nevoenta, de brancura lirial. Uma métrica que lhe dá musicalidade e certa variação rítmica. Uma quase profissão de fé, quando ele cita suas admirações literárias, e uma espécie de devoção ao sofrimento e à morte. Aliás, todo poema é referto de metáforas, palavras e símbolos caros à escola simbolista, entre os quais, em rápida enumeração, apenas exemplificativa, citaria: lívida, unge-me, turíbulo, sonhador nevoento, cidade dos pés juntos, corujões, pântano,
tísicos, luz, sinos, coveiros, demônio do tédio, etc. Atente-se ainda para as personificações tipicamente simbolistas, com muitas palavras iniciadas por maiúsculas. A crítica, em seu entendimento predominante, tem considerado que Celso Pinheiro era um simbolista. Eu diria que ele foi, sobretudo, um adepto do simbolismo e que viveu num período em que o modernismo praticamente não chegara ao Piauí, em que os poetas praticavam um sincretismo, uma amálgama do romantismo, do parnasianismo e do simbolismo, com predominância, talvez, da escola mais velha. Como disse, o nosso bardo foi essencialmente um simbolista, mas, pelo apuro de seu estilo e forma, de sua linguagem esmerada, de sua métrica e ritmo melodiosos, considero que ele recebeu um saudável influxo do melhor parnasianismo, despido de exageros e de certos rebuscamentos e preciosismos. Sobre ele, disse com muita propriedade o saudoso e notável poeta Arde Filho. Não há negar que da Costa e Silva foi um grande poeta. O mais culto do Piauí, Celso Pinheiro, foi o mais autêntico. O de inspiração mais constante, o mais humano. À poesia de Celso Pinheiro faltaram as oportunidades de divulgação que teve a de da Costa e Silva. Acredito que, se ele tivesse nascido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, talvez o seu nome formasse uma trindade simbolista, ao lado de Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Quando tomei posse da cadeira número 5 da Academia de Letras do Vale do Longar, da qual o poeta é patrono, em solenidade ocorrida no dia 23 de maio de 1997, no Yacht Clube de Campo Maior, tive a oportunidade de dizer sobre ele e sua poesia. A exemplo do parnasianismo brasileiro, a escola simbolista deveria também ter a sua trindade, em que a estrela de primeira grandeza e de fulgor extraordinário, Celso Pinheiro, brilharia ao lado de Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. O poeta, ironicamente, em sua pobreza de metais, era chamado de milionário do verso, pela facilidade com que urdia os mais belos poemas e sonetos, nos quais eram vazados o seu delicado pessimismo e o seu suave lirismo. Através de melodiosas palavras e de inusitadas e, por vezes, extravagantes imagens e metáforas. Simbolista, sim, mas também um cultor da forma, percebendo-se em sua poesia uns leves laivos de saudável parnasianismo. A crítica o tem merecidamente em elevada conta. Bogeja Brito o alinha
entre os maiores poetas do Brasil. Arde Filho, que escreveu um livro sobre ele, considera-o entre os 3 principais aedos de sua predileção. Herculano Moraes, poeta, crítico e membro desta academia e da Academia Piauiense de Letras, assim se referiu a esse excelso poeta. A poesia de Celso Pinheiro pode ser incluída entre os melhores momentos do simbolismo brasileiro, ao mesmo nível de Augusto dos Anjos e Cruz e Souza. São poucos os poetas que conseguem ser tão sublimes e torturados ao mesmo tempo. Sua portentosa poesia aí está, para ser fruída e degustada, e para comprovar o que dissemos a seu respeito. Não bastasse ter sido o admirável poeta que foi, também foi um exímio prosador, tendo escrito notáveis crônicas, discursos, artigos e conferências, que, se coligidos, formariam um excelente livro. Soube que Celso Filho ainda teria organizado essas peças literárias. Todavia, lhes desconheço o paradeiro. Portanto, faço questão de repetir, como um corolário de tudo o que disse, o excelso poeta Celso Pinheiro bem poderia compor uma trindade simbolista brasileira, ao lado de Alfonso de Guimarães e Cruz e Souza. Abaixo, como o nosso assistente pode ver, estão as obras que consultei. De forma que é esta, caro Dilson, a nossa palestra sobre o grande poeta barrense, piauiense, brasileiro, Celso Pinheiro. Obrigado, doutor Elmar. Nós gostaríamos de fazer aqui alguns breves questionamentos. Doutor Elmar, Celso é um poeta que caiu no gosto popular, é um poeta que desfruta de uma certa popularidade. Aqui o senhor atribui essa popularidade alcançada com Celso Pinheiro, além, claro, do valor incontestável do que Celso escreveu. Há outros elementos que teriam contribuído para essa popularidade, o tema que abordou, o que o senhor acredita que tenha sido determinante nesse sucesso do poeta, além, claro, do evidente valor literário do que ele construiu? Acho que vários fatores, né? Um deles é que ele pertence à Academia Piauiense e é citado em todos, ou pelo menos quase todos os livros sobre literatura piauiense. Também foi objeto de todas, ou de quase todas as antologias da poesia piauiense. Também ele foi um poeta que foi exaltado pela crítica de sua época, né? Como pode ser conferido no livro da professora Socorro Rios Magalhães. Por outra parte, também, ele, como o seu próprio epíteto indica, né, milionário do verso, ele foi
um poeta prolífico, mas não prolixo. Um poeta prolífico, mas conciso e de alta qualidade. E, ademais, ele teve uma importante obra publicada com as suas principais poesias. Uma verdadeira antologia dos poemas dele, que foi publicado pela Academia Piauiense em 1939, salvo engano. Outro fator é que os poemas dele, por serem elegíacos, mas também líricos, e pela sua alta musicalidade, pela sua perfeição formal, realmente encantava o leitor. De modo, então, que tudo isso foi um amálgama que contribuiu para que ele seja exaltado e lido como um dos nossos melhores poetas. Ainda hoje ele tem permanência. Eu mesmo o considero um dos melhores poetas do Piauí. Não vou aqui citar outros para evitar alguma ciumada, né? Mas eu o considero no topo da poesia piauiense, ali, pertinho ali do da Costa e Silva. Naturalmente que o senhor fez uma seleção aí de poemas em sua fala, mas não necessariamente significa dizer que os poemas aí selecionados sejam os de sua maior predileção. Podem ser, podem também não ser. Fiquei curioso para saber exatamente qual poema ou quais poemas se constituem nos textos de Celso Pinheiro de sua maior predileção. E por quê? Olha, sem dúvida, um que eu li lá, que na verdade foi uma epígrafe do livro da Terezinha Queiroz, que eu li só em parte, realmente eu acho um dos melhores poemas dele. E não é soneto, acho de altíssima qualidade. Mas, na realidade, quase todos os sonetos dele são muito bons. Sobretudo aquele que fala na mãe dele, aquela elegia, ou aqueles que falam na tuberculose, eu acho também muito bem feito, né? E aquele dos pregos nos caixões, não é? Ali, então, na realidade, quase se pode dizer que, apesar da profusão de poemas que ele escreveu, mas todos são antológicos. Inclusive uma sequência que ele escreveu por conta da morte dessas moças que morreram na plenitude, no apogeu da sua juventude, beleza, encantamento e graça. Então, ele escreveu essa série de poemas e um que leva o nome dela. Então, todos são poemas belíssimos, antológicos, né? Todos fazem parte do livro Poesias, e que a pessoa poderia abrir ao acaso, em qualquer página. Todos deles são dignos de constarem em qualquer antologia da poesia brasileira, senão mesmo da poesia piauiense, senão mesmo da poesia brasileira. Todos são de alta qualidade. É um dos maiores simbolistas do Brasil. Não resta dúvida, a meu ver. Com esta palestra, Celso Pinheiro, Vida e Obra, proferida pelo Dr. Elmar Carvalho, romancista, poeta e crítico literário, membro da Academia Piauiense de Letras, abrimos a série Tributo à Cidade Natal, ano 2021. Muito obrigado, doutor Elmar. De nada, eu que fico honrado
em falar desse grande poeta barrense, o maior poeta barrense, sem dúvida, né? Como disse, um dos maiores do Piauí, um dos maiores do Brasil, ali praticamente ombreado com Da Costa e Silva. Então, eu que, como você sabe, tenho ligações fortes com Barras desde a minha infância, que eu andava por lá, adolescência, e por causa dos meus ancestrais, que são barrenses por parte do meu pai, então eu que fico lisonjeado em ter tido a oportunidade de contribuir para uma maior divulgação deste magnífico, deste sublime poeta.